Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um Espaço Parlamentar. Um dia muito especial, estamos recebendo duas pessoas especiais aqui, a Inaê Parra e um grande amigo Ramon aqui hoje na Câmara no Espaço Parlamentar. Inaê, seja bem-vinda aqui. Vamos tratar um pouquinho hoje sobre um livro autoral seu e do Ramon, onde fala de algo que nós acreditamos, que nós vivenciamos, e eu quero que você traga para toda a população um pouquinho do seu livro. E o tema é muito bacana, é tudo sobre você, esse é o nome do livro. Então ela vai falar um pouquinho para a gente aqui do que se trata. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui apresentando o livro, falando um pouquinho sobre isso. É tudo sobre você, veio de uma conversa muito natural. Algo que eu e Ramon temos muito em comum é falar sobre Jesus. E a forma de escrever o livro foi exatamente sobre isso, sobre áreas da nossa vida que a gente percebeu muita relevância e muita influência da atuação de Cristo. E com o decorrer que a gente foi escrevendo, falando um pouquinho sobre algumas coisas, a gente percebeu que não é nada sobre nós. A gente tem às vezes esse estigma de achar que as coisas que nós fazemos é pelos nossos talentos ou habilidade, que diz a respeito do nosso ofício, e não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus. E o título vem nessa controvérsia porque é como se fosse um diálogo. Ler ele é como se você estivesse realmente conversando com a gente. E pessoas que conhecem um pouquinho dos dois perfis, acaba ficando até mais fácil de identificar qual dos dois está falando naquele momento, na presente fala do contexto. E do início ao fim é tudo sobre Jesus. É sobre andar como ele andou, é sobre olhar pro caráter dele, desejar isso. É sobre você se encontrar na sua identidade. É sobre você entender que não é as suas inseguranças, os seus medos que te dominam, mas é sobre quem Jesus diz que você é. Não é sobre os rótulos que as pessoas te dão, mas é aquilo que você foi chamado para ser. E uma das coisas que a gente estava conversando um pouquinho antes, eu gosto muito da dinâmica de A a Z, quem é Jesus para você, porque funciona assim, com A ele é amor, com B ele é bondade, com C ele é Cristo, com D ele é Deus, com E ele é excelente, mas nem todas as letras do alfabeto são suficientes para determinar ou limitar o caráter e a ação de Deus nas nossas vidas. Então, a gente tem um pouquinho de cada coisa dele para se aprender, para se desfrutar, para viver. Uma porção nova é dada diariamente. Então, é uma oportunidade muito grande falar sobre isso, falar sobre quem é Jesus nas nossas vidas, a representatividade, a importância, a prioridade que ele tem para nós e como isso naturalmente influenciou nas áreas das nossas vidas, sucessos evidentes que as pessoas que são próximas conseguem visualizar, seja na nossa carreira profissional, seja no nosso ambiente familiar, com os nossos amigos. Tudo isso é reflexo de como nós escolhemos andar e caminhar com quem a gente escolheu para ser parecido. E como que você e o Ramon chegou assim, ó, vamos escrever um livro sobre Jesus, vamos escrever um livro para tratar do quê? Como que foi essa ideia? Como que foi esse alinhamento? A gente sempre tem um dia da semana que a gente conversa mais, a gente investe tempo nisso. E as nossas conversas mais longas são conversas relacionadas a Jesus, obra, missões e coisas desse tipo. E a gente estava conversando e no final o Ramon veio e falou assim, a gente devia escrever um livro. E eu assim, você joga no ar, isso é interessante, vamos fazer. E aí ele pegou e falou assim, a gente devia escrever um livro. Na mesma semana eu falei assim, que a gente tinha conversado naquele domingo, eu tinha começado a escrever o primeiro capítulo. Aí eu mandei pra ele, eu falei, olha aqui o que eu escrevi. E aí ele falou assim, não acredita. E aí a gente falou assim, não, vamos fazer. Foi no período da pandemia, nós começamos a escrever em julho de 2020. Uma baita loucura da minha parte, porque eu tava no último ano da faculdade. Meu Deus. Só que era o tempo, assim, do meu dia mais prazeroso que eu tinha. Era quando eu sentava para poder escrever. E foi natural, mas intencional. A gente só escreveu sobre coisas que nós
vivemos, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós queremos. E a gente pegou assim, a gente podia fazer um e-book digital e dá para os jovens falar um pouquinho sobre isso, tornar Jesus alguém acessível, porque ele abriu mão de um protagonismo para poder se tornar acessível às pessoas. Por que a gente precisa tentar a todo momento ter posições, usar dessas posições para poder falar de Cristo? E algumas pessoas, elas acham que elas não são merecedoras do amor dele, do cuidado dele. Não, vamos fazer algo que as pessoas percebam que ele veio para todos. E nós começamos a escrever. A gente fala muito sobre o caráter de Cristo. O Ramon fala muito sobre isso. E a gente começou a escrever. E passou a duração total foi 9 meses. Levou mais tempo a parte de design gráfico, essas coisas, do que a escrita em si. E com o passar do tempo, a gente selecionou 2 capítulos específicos em que a gente escreve de forma individual sobre um testemunho que nós vivemos, uma experiência que nós tivemos com Jesus. Ambos acabam até sendo semelhantes. Eu falo um pouquinho sobre o processo acadêmico, o Ramon fala sobre a questão dele ter mudado de país, como foi isso. Porque tem coisas que parecem ser do nada, mas não é do nada. E a gente percebe que está no caminho certo, não somente pela satisfação ou pelo prazer, mas por desfrutar de uma plenitude, uma paz, uma leveza. E nós começamos a escrever sobre aquilo que a gente estava vivendo e aprendendo. E o mais bacana que eu vejo assim é que vocês tratam desse projeto de vocês respeitando o processo. Vocês vivenciam, estruturam o livro, estruturam a vida de vocês, porque o livro ele acaba trazendo a representatividade do que vocês acreditam, é a forma que vocês veem através da palavra de Deus, porque aqui dentro eu vejo versículos, eu vejo alguns alinhamentos conforme a palavra de Deus e diante disso vocês estruturaram a vida de vocês. Quem conhece vocês um pouquinho mais de perto sabe o quão vocês são empenhados em realizar qualquer projeto que vocês peguem lá na mão, vão realizando. O Ramon aí vivendo nos Estados Unidos, aí você aqui no Brasil tendo essa vivência. Depois nós vamos entrar nisso também. Claro que vamos. Como que... É legal porque o livro foi escrito à distância. Isso é bacana, O livro foi escrito à mão lá nos Estados Unidos, você aqui no Brasil, conversando um com o outro e trocando essas informações. Isso é muito bacana, isso mostra alinhamento, isso mostra o respeito ao processo, isso é bem bacana, inclusive com o mesmo pensar, com o mesmo agir dentro da visão de Cristo. Isso é fora do comum, muito bacana. O que você tem mais aí para falar para a gente o que marcou mais para você dentro do livro, dentro desse processo de criação? Teve momento que pensou em desistir ou não? Foi Não, isso nunca aconteceu. Nada, não pensou, chega. Não, porque normalmente as pessoas têm isso, ela começa um projeto e não termina. Isso é algo que as pessoas já vêm embutidas. E nós que conhecemos vocês acabamos vendo essa diferença, Pega e termina o projeto. Então, a gente começou nessa ideia de construir um e-book digital, totalmente de forma independente. O Ramon mandava áudio no WhatsApp, eu brincava que era mini podcast, e eu ia transcrevendo o que ele falava. E depois eu montei, assim, um modelo, tipo um esboço de arte. Não havia nem a possibilidade, nunca foi pra gente, assim, de primeiro momento, fazer uma versão física do livro. E aí, quando a gente tinha terminado ele, eu fiz um resumo básico e mandei para 4 editoras. E, tipo, sem muita intenção. Sem deixa eu mandar. Será que vão gostar? Porque quem tá nesse meio, quem trabalha com isso, sabe que às vezes você pode ter até o dinheiro para poder ir lá e fazer a editoração, fazer a parte gráfica e tudo mais. Só que vai da editora querer trabalhar com você também. Se o seu material não tiver a ver com o perfil deles, por que eles vão querer incentivar isso? E pra nossa surpresa, tipo, todas responderam de forma positiva e a gente ficou assim, e aí, qual que a gente escolhe agora? E por uma questão de muita semelhança com aquilo que tem a ver com o livro, com aquilo que a gente acredita, a gente escolheu o Autor da Fé, que foi uma experiência profissional também incrível. Como eles são detalhistas, impecáveis.
eu fiquei muito preocupada, tipo assim, já estava tudo pronto o livro, né? A capa, paleta de cores, eu tinha feito tudo. E eu fiquei pensando, eu vou dar para uma editora agora, eles vão querer fazer do jeito deles, um toque profissional. E eu tava meio assim, mas eu gostei tanto do jeito que eu fiz. E eles abraçaram a ideia. Eu falei, não, Inê, vamos manter a capa que você fez, vamos manter o design que você fez e tudo mais. Muito, muito cuidadosos, muito cautelosos em querer deixar com a nossa identidade. Então foi uma experiência profissional muito legal também trabalhar com o autor da fé. Mas eu acho que do processo em si todo do livro, o que mais chama a minha atenção e pelo que eu mais oro atualmente é que possa gerar milagres, é que Jesus possa ser visto de uma forma que diferente, que as pessoas talvez não estejam acostumadas a ver. Uma das minhas grandes aprendizagens no cristianismo é saber que não é sobre as coisas que eu quero ou que eu tenho, não é sobre como o Edson me vê, é sobre como ele me vê. E automaticamente, quando eu passo a ter a percepção de Cristo a meu respeito, eu também começo a mudar a minha visão a respeito dele. Eu não trato mais somente como o meu Senhor, mas eu consigo tratar e ver ele como meu Pai. Eu consigo ver que tudo que eu tenho na vida, tudo que rege o mundo, em todas as suas influências, é sobre Jesus. Então, é sobre ter um estilo de vida que aponte Cristo. E automaticamente se aponta Cristo, não é sobre uma religião, mas sobre coisas boas, sobre um caráter que faz com que a nossa compaixão, a nossa empatia tenha mais predominância do que meramente uma personalidade ou uma genética ou um ambiente cultural. É tudo sobre ele realmente. É mais dele em nós. E não só de uma forma superficial, mas algo que tenha profundidade, que tenha intensidade. E as pessoas acham que às vezes você precisa ser mega inteligente para viver experiências com Cristo, mega inteligente para poder fazer um livro. E não, às vezes você só precisa se colocar à disposição. O aprimoramento, habilidades, são coisas que a gente ganha com o tempo. Claro, por uma questão de escolha também, mas são coisas que vão sendo moldadas. Mas dizer sim para Jesus é uma das maiores respostas que alguém pode dizer. Automaticamente é como se você abrisse um leque de oportunidades. E ele, sendo um bom pai, nos dá o direito de escolha, né? Então, eu acho que para mim o mais fantástico é isso. Que bacana. Já vou chamar o Ramon aqui, mas eu quero saber de você. O que é Jesus para você? Jesus para mim é amor. O que é o Ramon para você? Ramon é a minha sintonia com o reino constante, sem instabilidade. Ramon me lembra muito Jesus. A gente estava conversando sobre isso ontem e o comportamento dele, sempre falei, uma das coisas que eu mais gosto no Ramon, foi a minha primeira admiração por ele, é o comportamento assertivo. Se o Ramon fala que ele vai fazer alguma coisa, tipo, ele cumpre o que ele fala. E mesmo que em coisas simples, se ele fala pra mim que ele vai me ligar a tal horário e aconteceu algum imprevisto e ele não vai conseguir ligar, ele avisa, olha, aconteceu algo, eu não vou conseguir te ligar. E esse comportamento assertivo faz com que o relacionamento com ele seja uma prioridade. E o desejo constante dele querer ser mais parecido com Jesus é algo muito admirável, é algo que constrange, faz você não quer ficar parado, sabe? Sim. Você quer andar Te impulsiona. Você quer andar no mesmo time que a pessoa. E Que isso bacana. é muito bom. Que bacana, que alegria. Já nós vamos falar também do lançamento do livro, né? Vai ter o lançamento do livro. Eu já adquiri o meu, tá? Já adquiri o meu, dá tempo para adquirir, depois nós vamos colocar certinho como faz para adquirir o livro. Olha, a capa dele é fora do comum, é um livro assim, ó, é um livro que não é aqueles grossos, gigantes, né? Você fala, meu Deus, já cansou só de ver, e tem uma capa assim que ele te chama para leitura, né? Isso é bem bacana. E quando ele vem com esse tema, é tudo sobre você, você quer saber realmente, tudo sobre quem, tudo sobre o que está se tratando esse livro, né? É bacana, eu acredito que o propósito ele foi cumprido, com certeza vai trazer mais pessoas para perto de Cristo. Parabenizo demais pela dedicação, né? Porque o livro vocês escreveram
mas é pelo propósito de Deus, né? Ele escolheu vocês para que vocês escrevessem o livro para ele, né? Dentro da vivência de vocês, para que pessoas o conheçam de perto, né? Assim, para eu chamar o Ramon, quer falar mais alguma coisa? Quer colocar mais alguma fala? Não. Tá bom? Não, maravilha. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos falar com o Ramon aqui também, que é o autor do livro, é a parte, a tampa da laranja da Inaê, né, que está aqui, eles têm uma vivência, um namoro à distância, né, que bem distante mesmo, né, a Inaê mora, a Inaê tá morando hoje onde, Inaê? Curitiba agora. Tá morando em Curitiba, né, tá morando em Curitiba, e o Ramon nos Estados Unidos, sabe a cidade, fala a cidade? Livônia. É isso aí, Livônia. Michigan. É Michigan. Né? Então isso é bem bacana. Vamos falar um pouquinho mais. Agora vamos trazer o Ramon para cá. Ramon chegou aqui agora, né? Ocupou o espaço da Inaê, mas como um completa o outro, né? Seja bem-vindo, Ramon, aqui no Espaço Parlamentar. Vamos bater um papo aqui que você também tem uma parte nessa história aqui, né? Que é sobre o livro É Tudo Sobre Você, né, que sábado agora vai ter o lançamento aí do livro. Eu quero que você fale um pouquinho como foi a construção, porque eu vi que tem algumas partes pontuais, né, como a Inaê relatou, teve uma parte de um testemunho aqui de cada um, da vivência que cada um teve. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o livro, sobre essa experiência de escrevê-lo, sobre esse namoro à distância também, como é que é isso, tá bom? Seja bem-vindo. Chegou dos Estados Unidos quando? 2 dias atrás. 2 dias atrás, chegou dos Estados Unidos de Lins. Hoje. Chegou hoje, né? É isso aí, maravilha. Seja bem-vindo à nossa terra novamente. Obrigado. Eu amo Lins, é um prazer estar aqui com vocês. Amo o Edson, amo conversar com você. E como a Inaê falou bastante sobre o livro, é um presente de Deus para nós, realmente, esse livro. E eu sempre gosto de ressaltar que a Inaê é uma peça principal, fundamental nesse livro, porque ela fez todo o projeto de diagramação, design gráfico. Eu sempre falo para ela, eu tenho certeza que você vai escrever muito mais livros. Eu não sei se eu, mas eu tenho certeza que você Ela vai, né? Ela vai, eu tenho certeza disso. E de poder ter contribuído com ela, trabalhado junto com ela de alguma forma. E a gente só quer espalhar essa mensagem sobre Jesus, a maneira que ele tem transformado as nossas vidas e o que ele tem feito através das nossas vidas na vida de outras pessoas também. Às vezes, quando você vê é tudo sobre você, talvez o primeiro pensamento seja, é tudo sobre mim, né? Mas realmente não é nada sobre nós. É por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Que bacana. Então, como nós já relatamos aqui, é um projeto criado pelos dois. A Inaê tem toda aquela parte da mulher, né, que preza pelos detalhes, Sim. né, que preza pelos detalhes, mas com o único objetivo, Sim. né, falar do amor de Cristo. E vocês vivenciaram esse processo juntos, mesmo à distância, né? E como foi escrever esse livro à distância? Sim, e falando até do nosso relacionamento, a distância, a gente espera junto, logo estarmos juntos, esse é o plano, né? Mas uma coisa que a gente vem desenvolvendo muito bem é a comunicação, sabe? Porque a única coisa que a gente tem é a comunicação, a gente vem conhecendo mais um do outro e conseguir fazer coisa, algo como esse, escrever um livro durante a pandemia, que era um período que eu estava mais em casa também, não estava podendo jogar nos Estados Unidos, e é algo maravilhoso que vai além daquilo que a gente pensou ou imaginou que a gente pudesse fazer. E como a Inaê falou, não é sobre o quão inteligente nós somos, porque eu não sou muito, mas é nosso amor por Jesus que nos impulsiona a fazer o que a gente pode, não para nós, não para o nosso benefício. O motivo desse livro não é a gente fazer dinheiro, porque esse dinheiro nem vai ficar para a gente vai direcionar esse dinheiro para alguns outros projetos que a gente apoia, que a gente ama, para ajudar outras pessoas. Então, mas é sobre a mensagem. A nossa oração é que essa mensagem transforme a vida de outras pessoas como essa mensagem tem transformado a nossa vida. Que bacana.
né? É um processo de transformação, né? Então vocês, quando escreveram o livro, vocês falaram um pouquinho de vocês, falaram muito de Cristo, com o objetivo de transformar a vida de pessoas, né? E que pessoas se aproximassem mais de Cristo. Tem algum testemunho que você gostaria de pontuar, o que Cristo fez em sua vida, as oportunidades que Ele deu, Sim. e para compartilhar com as pessoas, para mostrar que realmente Sim. tudo da nossa vida é sobre Ele, né? Sim. Tem um capítulo que eu falo um pouco sobre o que Jesus tem feito na minha vida, e Inaê fala um pouco também de como que ela sempre estudou em escola pública e conseguiu, era o sonho dela passar em medicina, ela passou em medicina, não quero ser doutora, eu quero ser enfermeira, e como isso tudo foi, e com o esforço dela, e hoje vai fazer 3 anos que eu estou nos Estados Unidos, jogando futebol universitário, estudando lá, tem sido uma experiência muito incrível. Eu falo um pouco como foi essa caminhada no capítulo que fala Caminhando em Terras Estrangeiras. Um pouco da trajetória enquanto eu estava no ônibus indo para BH fazer teste no América Mineiro lá. E como Jesus falou comigo, Estados Unidos, na hora eu não entendi nada. Mas chegou lá, estava tendo um teste para uma agência que levava jogadores para os Estados Unidos. E aqui em Lins eu nunca tinha ouvido falar um garoto que foi jogar nos Estados Unidos. Falei assim, acho que isso não É um sonho, mas não sei se pode acontecer comigo, sabe? Muito longe. E eu amo, como eu já falei aqui, Efésios 3:20 é uma promessa que está disponível para todos nós. Além daquilo que a gente pensa ou imagina, é o que Deus tem preparado para nós de acordo com o propósito dele. Foi isso que aconteceu. E depois de um tempo de preparação aqui, estudando a língua, o inglês, e me preparando de outras maneiras também, e eu vendo o cuidado de Jesus com isso tudo, e eu tinha uma palavra, eu sabia que eu ia para lá por causa dessa palavra. E conversando com a Inaê sempre falava isso para mim, Ramon, não é um troféu, você tá indo para lá, não é um troféu. Eu falei, é exatamente isso, né? Não é sobre onde eu estou, mas é quem eu sou e quem Jesus me tornou nesse processo. E quando eu cheguei lá, eu consegui perceber muito mais isso. Cara, não é sobre estar aqui, é sobre quem Jesus me tornou nesse processo todo. De eu estar estudando inglês, de eu estar trabalhando, vendia plano de internet, batendo de casa em casa, porque eu precisava guardar dinheiro também. Esse processo tudo, isso que foi me tornando mais parecido com Ele. E acho que é 3 coisas: estar com Jesus, se tornar como Ele e fazer como Ele. E como não é um troféu para mim estar lá, e eu só estou lá porque eu acredito que essa é a vontade de Deus para mim estar lá. E se amanhã ou depois Ele quiser que eu volte para cá, vá para outro lugar, é isso que eu vou fazer. Porque vale a pena. Tudo por Jesus vale a pena. Que bacana, né? Mas foi facinho? Tudo isso foi fácil? Veio assim, te entregaram ao Ramon, vai. Não. Deus, ele apresentou os caminhos, ele apresentou os propósitos, mas houve luta, né? Houve busca, né? Eu acho que isso é o foco no propósito. Exato. Desculpa te interromper, mas só complementando isso, a gente faz o natural e ele faz o sobrenatural. Exatamente, é isso que as pessoas precisam entender, que nós precisamos agir, nós temos que ter o nosso primeiro passo, nós precisamos ter esse momento de ação. A palavra nos direciona ao que devemos fazer, mas nós precisamos agir para que Deus ele possa fazer que aconteça. Exato. Né? Eu acho que vocês fizeram isso muito bem, né? Vocês sabem que vocês são referência para muitos jovens da nossa cidade, né? Muitas pessoas têm como referência, os têm como referência, e hoje eu tenho certeza que muito mais pessoas vocês estão alcançando com o lançamento desse livro. Já falei que fizeram poucos livros, vão ter que fazer muito mais, eu tenho certeza disso. Só pela nossa conversa já desperta o desejo da leitura dele para saber o que aconteceu, do que vocês falam, nos detalhes, como que foi todo esse processo. Isso é bacana, né? Quando o livro ele já desperta isso, nós sabemos que vai ser sucesso, né? Sucesso de vendas aí. Eu acredito que vai muito além do que vocês imaginam, pelo propósito de Deus na vida de vocês também, e toda a transformação que vocês vão gerar na vida de pessoas, tá? Deixa aqui meus parabéns, meu carinho, conte comigo no que precisar. Já vou, antes de encerrar, vou dar uma palavra para você finalizar também, mas já falar aqui, ó, então, sábado agora,
dia 25, às 20 horas, aqui no Salão da Câmara Municipal, lançamento desse super livro aqui, livro top, escrito por duas pessoas assim, ó, sensacionais. Primeiro livro deles, mas quem conhece a história, conhece o carisma de cada um, o amor que eles têm por Cristo, nós bem sabemos que aqui dentro tem coisa boa. Então venham participar, sábado, às 20 horas, dia 25, aqui na Câmara Municipal. O lançamento do livro é Tudo Sobre Você. Inaê Parra, Ramon Rocha, transformando vidas através da leitura. Para encerrar, Ramon, quer deixar alguma palavra? Eu só queria encorajar vocês a talvez ter o interesse de ler um pouco sobre esse livro e falar e ouvir do que a gente tem a compartilhar com vocês, que não é nada sobre nós, mas o poder de influência que Jesus tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas e por meio dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não é nada sobre nós, é tudo sobre ele. Isso aí, maravilha. Ramon, obrigado pela presença. Inaê, obrigado pela presença. Alegria imensa recebê-los aqui de verdade, quando nós temos jovens que geram transformação. Eu acredito muito nisso, que vocês, o potencial de vocês é de transformar a vida de pessoas, através da palavra e através dos exemplos que vocês trazem para as pessoas, traz para a nossa juventude. Obrigado, sucesso nessa nova empreitada aí. Né, que esse livro venda milhares deles aí em todo o Brasil e já você vai ter que fazer ele em inglês para vender lá nos Estados Unidos também. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui no Espaço Parlamentar.